Classificação dos seres vivos. Nem sempre existiam os seres vivos no nosso planeta. Durante muitos e muitos anos, não havia uma vida sequer. Há 3,8 bilhões de anos surgiu o primeiro ser vivo. Era um ser vivo muito simples, microscópico, semelhante às bactérias que nós conhecemos. Depois surgiu um outro grupo de seres vivos, que são muito simples, mas não se enganem, não são bactérias. Esses seres vivos são chamados protistas. Podem ter uma única célula ou podem ter o corpo formado por várias células. Somente há 1 bilhão de anos atrás é que então surgiram os fungos. O sinal de fungos é assim, fungos. E só depois então é que surgiram os animais e as plantas. Todos os seres vivos que hoje nós conhecemos vão ser classificados em algum destes 5 grupos: bactérias, protistas, fungos, animais ou plantas. Vamos falar um pouquinho sobre as bactérias? As bactérias são seres vivos mais simples. São formados por uma única célula, que podem ter vários formatos. Podem ter um formato de bastão, formato de vírgula, formato de espiral. São vistas somente com microscópio. E elas são muito simples porque elas têm apenas uma membrana que delimita a célula, um material genético e uma pequena estrutura, o ribossomo. O sinal é ribossomo. As bactérias estão em todos os lugares. Estão no solo, no ar, na água, nos alimentos e também no nosso corpo. A maioria delas não são prejudiciais à nossa saúde. Algumas estão lá no sistema digestório, ajudando a combater as bactérias prejudiciais à saúde e também ajudando na digestão. Existem bactérias que ficam nas nossas mãos e algumas podem causar doenças. Por isso, temos sempre que higienizar as mãos com água e sabão. Os protistas são seres vivos pequenos, também vistos com microscópios. Podem ser formados por uma única célula. Esta célula tem membrana celular, tem material genético, tem também o ribossomo e algumas outras estruturas, numerosas estruturas dentro da célula, com diversas funções diferentes. Estas estruturas são as organelas. Alguns protistas causam doenças, como um protista chamado ameba. Ela entra no nosso corpo quando comemos alimentos que não foram lavados corretamente. Lá no nosso intestino, ela perfura
os vasos sanguíneos e se alimentam das nossas hemácias. Isso dá muita dor na barriga. Mas também existem amebas que não causam doenças. Elas também são formadas por uma única célula e elas ficam no meio ambiente. Quer ver uma ameba se alimentando? Veja o vídeo. Existem alguns protistas, também formados por uma única célula, que é a euglena. Você já viu uma piscina ou um lago bem verdinho? É porque existe este protista, que se reproduz rapidamente e ocupa toda a superfície da água, deixando ela bem verde. Sabem quem também são protistas? As algas. Algas pardas, algas verdes e algas vermelhas. Às vezes, quando vamos à praia, o mar está repleto de algas. Estes seres vivos são formados por mais de uma célula. Nós conseguimos enxergá-los sem microscópio, mas não se enganem, não são plantas. Mas as algas têm uma característica em comum com as plantas. Elas fazem fotossíntese. Lembra o sinal? Fotossíntese. É aquele processo que as plantas, e agora vocês sabem que também as algas, fazem para produzir o seu alimento. Elas não têm boca. Então, para terem o alimento, elas produzem dentro do próprio corpo. Na fotossíntese, as plantas e as algas usam o CO2 do ar e a energia do sol para produzir o seu próprio alimento, que é um açúcar. E também, nesse processo, liberam o gás oxigênio, que é tão importante para a nossa respiração. Vocabulário: organelas. São pequenas estruturas que ficam dentro das células. Essas estruturas possuem diversas funções. A célula bacteriana é a célula que tem apenas uma organela, o ribossomo. Nos demais seres vivos, as células possuem diversas organelas. Protistas é um grupo de seres vivos bem diverso. Neste grupo de seres vivos, há aqueles que só têm uma célula e há aqueles que possuem mais de uma célula. Alguns podem causar doença, outros fazem a fotossíntese. A fotossíntese é aquele processo que algas e plantas realizam para produzirem o seu alimento. Algas são um grupo de seres vivos que são classificados como protistas. Não são plantas. Apesar de fazerem fotossíntese, o corpo das algas é muito simples. Não possuem órgãos, como raiz, caule, folhas. Produção
Instituto Federal de São Paulo, Campus Jacareí. Professora Raquel Maldonado. Intérprete de Libras, Tabata de Oliveira.